tem um companheiro aqui que até mandou uma mensagem agora, o Jonathan Ferreira. Ele desenvolve um trabalho bem importante, fez um webinar agora com o Rodrigo Capello, né, o jornalista do Grupo Globo, desculpa. Oh. Ele começou a gente está falando muito, a gente começa a travar começa a ficar a seca a boca. garganta. O Capello começou a me seguir no Twitter essa semana. Muito bom, parabéns. E aí, o que nós temos é uma expansão do modelo SAF no Brasil, né? Ele vem dentro desse bojo de desregulação, que foi um projeto criado na Câmara, né? Para modificação, visando a diminuição das dívidas dos clubes brasileiros. E aí, se a gente olha no livro organizado pelo Irlan Simões, o Clubes Empresas, nós temos ali, muito claramente, pelo menos 3 casos que eu acho emblemáticos, né? Que é o caso chileno, o Júlio falando besteira, que é o caso chileno, é o caso colombiano e o caso da Espanha, né? De formação de SAFs e também de Portugal, mas Portugal tem suas particularidades. O que nós podemos perceber nos 3 casos que todos os textos apontam isso, né? E são textos de acadêmicos, com dados factíveis. Você entra com um projeto para diminuição das dívidas, então, normalmente esses projetos são feitos para a diminuição das dívidas dos clubes, e o que acaba acontecendo é essas dívidas tendem a aumentar. Então, se nós pegamos a Universidade de Chile, se nós pegamos Colo-Colo, os clubes colombianos, Sevilha, Valência, nós temos o aumento exponencial das dívidas depois do modelo de sociedade anônima, desportiva ou do futebol. Além disso, né, o que acaba acontecendo, por exemplo, no caso chileno, nós tivemos a formação de diversas joint ventures, de empresários, empresas e tal, dentro dos clubes. Sebastián Pinheira, presidente do Chile, era da joint venture do Colo-Colo, que ao invés de tornar o Colo-Colo um clube mais forte dentro do cenário chileno, não. Houve esse retrocesso no Colo-Colo que nós verificamos agora, né? O único clube chileno campeão de Libertadores não figura na Libertadores com um clube passível de entrar na fase de grupos. Ele está muito atrás da Católica, muito atrás da Universidade de Chile. E o que aconteceu? Aquilo ali foi um dos pontos, né, de plataforma para o Pinheira se lançar à presidência do país. Então, por exemplo, quando a gente tem, né, a lógica mas o futebol brasileiro é um futebol dominado por agentes políticos, e esses agentes políticos são maus, eles acabam com os clubes. Sim, verdade. Mas quem são esses caras, né? Daí a importância de você observar a formação socioespacial do futebol brasileiro. Quem são esses caras? Quem são esses políticos? Gente, são normalmente os atores econômicos mais importantes. Desculpa, meus gatos estavam brigando ali, estava vendo o que estava acontecendo. São os agentes econômicos mais importantes locais. E esses caras, eles dominam a diretoria dos clubes, desde que os clubes são fundados, na base do quê? Do poder político e do poder econômico. Às vezes, vem, né, alguns investidores de fora e tal, mas outros não. Por exemplo, o Cruzeiro com o Ronaldo. Ronaldo é um cara que circula entre vários partidos de direita, é um cara que circula dentro dos oligarcas brasileiros, né, para usar o termo que usa-se a Rússia e a Ucrânia, dentro dos oligarcas brasileiros. Então, qual é a diferença no final das contas, né? Até onde isso é uma solução? O SAF, o modelo SAF, o modelo SAD, é um modelo jurídico para a transformação de uma sociedade sem fins lucrativos, né, que é a associação esportiva que nós temos no Brasil, em uma organização empresarial. Mas isso é um modelo, é uma forma. O conteúdo disso, quem decide é a sociedade que está ao redor. Então, a sociedade brasileira e essas redes internacionais que vão ocupar esse espaço das SAFs no Brasil, e tenho certeza que quando a gente olha para essas pessoas, a gente não tem como dizer que esse modelo tende ao sucesso totalmente, ou que vai simplesmente apagar as relações pretéritas dos clubes brasileiros. Só um exemplo para a gente, do meu próprio clube, do Santos.
O Santos tem no seu comitê de gestão pelo menos 2 caras que são muito ligados a esse modelo de negócio que, por exemplo, foi o modelo de negócio do Botafogo. O membro da XP Investimentos que criou o modelo de negócio da venda da SAF do Botafogo, ele pertence ao comitê de gestão do Santos. Ou seja, uma associação esportiva, né? Não é um formato empresarial, gerou dentro dele pessoas, quadros que trabalham no mercado financeiro e tudo mais, que vão transformando o Botafogo hoje no clube desse investidor que tem o Crystal Palace, dos Estados Unidos e tudo mais. Então, os agentes estão aqui já. E muitos clubes, obviamente, né? Nós vivemos dentro de uma economia que tem seus limites. E a economia mundial tem seus limites. O fundo de investimento de Abu Dhabi pode até comprar um clube brasileiro, mas ele não vão ser, os grandes fundos soberanos não vão comprar todos os clubes brasileiros, não vão comprar os clubes de segunda divisão, de terceira divisão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fetichização que há em torno da SAF no Brasil. E outra coisa, né? Quando a gente fala desses conglomerados, e daqui a pouco eu acho que a gente vai até puxar o assunto do Galo, né? A gente tem que pensar que, bom, um grande investidor estrangeiro está pondo dinheiro no meu clube. Ótimo. Primeira pergunta, quem é esse cara? O que ele entende de futebol? Por onde ele passou? Quais são as empresas que ele controla? E outra, quais são os clubes que ele tem no exterior? Por quê? Porque dentro dessa divisão internacional do futebol, do trabalho do futebol, que nós estamos aqui falando, dentro dessas diferenças de mercado interno, mercado externo, diferença de moeda, de venda de jogadores e tudo mais, das diferenças de aporte, é óbvio que se há um clube nas ligas centrais, principalmente um clube que disputa título, que disputa a Champions League, né, que eu acho que é um fator aglomerativo enorme, é muito louco, porque na geografia, quando a gente fala de geografia das indústrias, o fator de proximidade é um fator meramente de segurança, de infraestrutura, desse tipo de coisa, né? Que estão as empresas assim próximas. No futebol, é você disputar esse tipo de competição e ir longe nessa competição. Por quê? Porque tem visibilidade, tem cadeias mundiais que vão transmitir, os valores investidos são altíssimos, então toda essa rede de proximidade. Se tem um clube nessa rede de proximidade e o teu não está, por estar na América do Sul, é óbvio que ele vai ser um clube menor, ou seja, vai ser um clube dentro dessa rede só de importância regional em relação àquele. E aí, beleza, o meu time pode ser campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro todo ano, pondo aqui um exemplo ao ridículo, né? Mas aí se pega o clube da mesma empresa dessa liga maior, o que vai acontecer no Mundial é tomar uma porrada como toma qualquer brasileiro hoje em dia. E pior, sem nenhum direito a voto, sem nenhum direito à contestação. O que eu acho que a gente devia ver no Brasil os exemplos que dão certo de democracias internas de clube. Não é todo clube que isso funciona, mesmo os que funcionam não são todos que vão ser campeões todo ano, mas há modelos que você tem substituição de diretorias, que você tem um processo de popularização das ações da diretoria, que são muito fortes e que essas boas experiências não são levadas à imprensa, não são levadas a nenhum corpo esportivo, porque essa psicosfera engole e dita que só a SAF, só o modelo de transformação empresarial vai salvar o futebol brasileiro, que todos os dados indicam no mundo que não é assim que a banda toca. Inclusive, os 2 únicos clubes na Espanha que foram salvos de se tornarem SAF são justamente os 2 maiores campeões, Real Madrid e Barcelona. E o futebol alemão também, mesmo com... né, acho que os clubes passaram por um processo de transformação de sociedade anônima, mas mantém votação, não é? Não tem... A Alemanha tem uma feira do caqui maduro, porque ela tem uma legislação de 50% mais um, né? Que você tem uma associação, que você mantém ali o poder do clube nessa associação, que normalmente são de sócios, porém tem alguns casos que isso escapa. Primeiro, a do Bayer Leverkusen. Pela empresa ser a formadora do clube, ela foi isenta. Mesma coisa a Volkswagen, que é dona do Wolfsburg, da Alemanha também. Então, nesses 2 casos,
nem se fala nisso porque a empresa sempre foi dona e continua sendo até hoje. Nos outros se mantém esse regime de 50% mais um, então você tem que manter boa parte dos ativos na mão da associação, mas o restante você pode comercializar.